quero teu fogo, eu quero o amor que aquece o teu coração. Eu quero teu fogo, quero as profundezas do teu coração. Eu quero teu fogo. Glória a Deus. Semana passada nós encerramos uma série de mensagens sobre as disciplinas espirituais. Nós falamos sobre 12 disciplinas espirituais, dividindo-as em 3 aspectos: as disciplinas internas, externas e as disciplinas de comunhão. E conversando um pouco com o pastor Luiz Felipe, eu senti de hoje nós sermos um pouco mais práticos nessa questão das disciplinas espirituais, falando um pouco sobre a importância das disciplinas no convívio da igreja, e explorarmos um pouco sobre a problemática que a igreja brasileira tem vivido exatamente por causa do distanciamento das disciplinas. Mas antes eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Então nós vamos fazer uma espécie de um bate-papo aqui. Se você desejar fazer alguma pergunta referente ao tema que está sendo tratado, você pode levantar sua mão, e os diáconos então vão se aproximar de você com papel e caneta, e você pode então fazer a sua pergunta referente ao assunto que temos tratado, e vai ser um prazer para nós podermos esclarecer você nessa noite a respeito do que vamos falar aqui. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 2, versículo de número 42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Acho que das muitas conversas que eu já tive com o Pipe, e das muitas falas que ele já acrescentou na minha vida, eu acho que no que diz respeito à igreja, uma fala do Pipe, ela sempre vem muito à minha cabeça, principalmente quando no ambiente do culto. E uma das falas que sempre vem à minha cabeça no ambiente do culto é que o culto não é um evento, o culto é uma reunião de família. Vamos repetir? O culto não é um evento, o culto é uma reunião de família. Mas infelizmente, nos nossos dias, o culto se tornou um evento, né? Infelizmente, muitas vezes nós participamos mais de eventos do que participamos de cultos. E por que nós participamos mais de eventos do que participamos de cultos? Muito simples, porque a igreja brasileira, especificamente a igreja que temos falado aqui, ela é uma igreja que se distanciou das disciplinas espirituais. Ela é uma igreja que se tornou uma igreja de eventos, né? Então nós vamos vivendo de evento em evento, de evento em evento, e consequentemente, porque nós nos tornamos uma igreja que vivemos a partir dos eventos, nós então acabamos esquecendo a importância e o significado das disciplinas espirituais. Nós acabamos dando às disciplinas um novo significado, e acabamos então esquecendo a importância que elas têm para que a gente possa viver de fato uma espiritualidade saudável. Então,
hoje em dia as pessoas, elas vão ao culto para assistir o culto, elas não vão ao culto para prestar culto, elas vão ao culto esperando receber algo no culto, elas não vão ao culto para dar algo no culto, elas vão ao culto não para compartilharem daquilo que elas aprenderam a semana toda com Jesus Cristo, elas vão ao culto para receberem alguma coisa de Jesus Cristo no ambiente do culto, porque elas ficaram vazias a semana inteira. Então, a gente acaba percebendo que há um esvaziamento do real sentido do que significa ser igreja, porque há um esvaziamento do que significa viver uma vida espiritual, e consequentemente nós vamos dando outros significados a isso. Mas a gente lendo esse texto de Atos, a gente percebe que a qualidade da igreja primitiva não estava no fato de que ela tinha homens superpoderosos, né? O texto bíblico não fala assim, a igreja primitiva era superpoderosa porque Pedro estava lá. A igreja primitiva era superpoderosa porque, né, os apóstolos estavam lá. A Bíblia descreve a razão porque essa igreja era uma igreja bem-sucedida. E o texto diz que a razão dessa igreja ser uma igreja bem-sucedida não era tanto o que ela fazia, mas eram os princípios que ela partilhava no seu dia a dia. O texto bíblico diz que eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações, que eles estavam uns nos outros nas casas, dividindo os bens que possuíam. E o texto diz que por causa dessa qualidade que eles gozavam no seu dia a dia, o texto diz que eles então não deixavam de se reunir no pátio do templo, sempre partilhando cada um da graça de Deus. Então, percebendo um pouco desse esvaziamento do sentido da igreja, desse esvaziamento do sentido real do que significam as disciplinas espirituais e como elas são importantes, é que nós queríamos conversar com vocês hoje, alguns assuntos aqui muito importantes. E aí, eu decidi então trazer o pastor Luiz Felipe aqui, já que ele é o pastor da nossa igreja, né? Para botar ele no fogo aqui hoje, amém? Para fritar ele aqui na frente dos irmãos, fazer algumas perguntas, mas eu gostaria que vocês também pudessem estar participando conosco à medida que nós vamos aqui conversando sobre esse assunto, ok? Amém, gente? Amém. Então, pastor, como é que o Senhor tem visto as disciplinas espirituais na vida das pessoas na igreja, e qual é a consequência disso num cenário atual, na igreja brasileira como um todo? Primeiramente, boa noite. Bem, como pastor, alguém que está próximo, né, assim, das pessoas, eu vejo que há nelas, muito por nossa culpa, né, a falta da disciplina, dessa compreensão de que aquilo que nós vivemos hoje não é algo que afeta somente os nossos sentimentos. E hoje, os nossos cultos, muito dos nossos ensinos, eles estão voltados para resolver o sentimento, para nos fazer sair dos templos mais eufóricos, mais crédulos, né? E muitas das vezes, aquilo que nos traz de volta a disciplina, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum e todas elas, não é esse ambiente de euforia, mas sim aonde há um espírito humilde de retorno às disciplinas espirituais que muitas vezes não são parte da nossa cultura. Vou dar um que talvez no nosso caso, seria talvez a disciplina do silêncio, né? Muitas das vezes, se nós ficarmos 3 minutos calados nos nossos cultos, alguém vai falar assim, glória a Deus, amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós não sabemos ouvir. E isso é um reflexo de uma igreja
que não ensina, não confronta e que está voltada para os afetos, né? Para resolver o aqui e o agora. Então, algo é que muitas das vezes nós temos como líderes, né? Nós temos que descer o cajado mesmo. Trazer em amor, né? Ele é assim. Você traz a ovelha, né? Faz um carinhozinho e depois tira a lã dela inteira. Né? Então, irmãos, sempre que você estiver na igreja, não se sinta como, assim, nesse estar na igreja, mas se sinta como igreja. E outra coisa é que nós não temos esse sentido ou essa compreensão de que somos a igreja, mas que vamos à igreja. Então, isso nos traz esse distanciamento dessa igreja que nós lemos, porque nós não temos mais esse sentido de nosso. Uma das coisas que eu conversava alguns dias atrás, inclusive com o Júnior ali, é sobre o estado de alguns irmãos dentro da igreja hoje. Porque eu acho que acho que é conhecido de todos nós que muitas pessoas hoje na igreja vivem em pecado. Concordam comigo? Sim ou não? Existe uma diferença entre você pecar e você viver em pecado. Todos nós pecamos. Amém? Amém. Inclusive esses que vos falam aqui na frente. Amém. Nós pecamos, né? Graças a Deus não pecamos, pecados que nos desabonem de estarmos aqui ensinando os irmãos, de alguma forma partilhando os irmãos, mas a gente peca, viu, gente? A gente peca, graças a Deus, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, amém? Mas alguns irmãos, eles vivem constantemente na prática do pecado, e muitas vezes pecados que os desabonam até mesmo de estarem na comunhão. Exemplo, o apóstolo Paulo fala para nós, na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito de um jovem que estava dentro da igreja, deitando com a mulher do seu próprio pai, e o texto diz que a igreja estava lidando com aquilo de uma forma muito natural. O texto diz que a igreja, mesmo sabendo do caso, olhava para aquele assunto assim, e tratava ele assim, de forma amena. É o amor de Deus, a graça. Mas o texto diz que quando Paulo ficou sabendo que esse irmão estava vivendo em pecado dessa forma, Paulo mandou excluir da igreja. Paulo mandou que ele fosse colocado para fora, e desejou que ele fosse entregue para Satanás, né? Paulo diz, entrega ele para o capeta, entrega ele para o diabo, para a carne dele ser peneirada, para ver se ele toma vergonha na cara, né? E é interessante, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, é bem possível que esse jovem tenha se arrependido do seu pecado, e desejando agora de voltar para a comunidade, uma vez consertado. A igreja agora não queria receber o jovem, a igreja falou, não, agora você tem que ficar fora. Aí Paulo escreve, não gente, ele consertou, recebe ele. Mas o que a gente percebe hoje? A gente percebe que tem muita gente vivendo em pecado na igreja, e essas pessoas não são confrontadas. Eu acho que a última vez que eu vi um líder ser confrontado, ou alguém ser confrontado por causa do seu pecado na igreja, eu devia ter uns 16 anos, 17 no máximo. Foi a última vez que eu vi alguém ser confrontado publicamente por causa do seu pecado. E consequentemente, porque as pessoas não são disciplinadas hoje por causa do seu pecado, elas acabam permanecendo no erro. De contraponto, só para terminar a minha fala, para fazer a pergunta, nós conhecemos casos hoje, inclusive nos Estados Unidos, né, de pessoas que foram disciplinadas, ou que ao receberem um aconselhamento pastoral, levaram os pastores na justiça, e acabaram sendo indenizadas por causa do aconselhamento, porque elas disseram que de alguma forma, elas foram lesadas moralmente. Então, num contexto como esse, pastor, em que a igreja se furta a disciplinar os irmãos, muitas vezes por causa do medo, ou por não desejar confrontá-los, qual a importância da disciplina
da correção, da disciplina, nesse sentido de punição, e como é que o Senhor espera empregar essa disciplina aqui na Lagoinha Mineirão? Bem, esse é um assunto bastante picante, né? Adorei. Mas isso faz parte de um dos novos pontos, né? É daquilo que o Mark Dever diz que é uma igreja saudável. Mas algo antes de nós disciplinarmos, nós precisamos compreender que disciplina é amor. Amor não é passar a mão. Amor é transformação de caráter e não somente de um dia de atitude. E é nesse efeito que tanto Deus nos disciplina, e por esse intuito, nós, na igreja, temos que disciplinar. Mas uma das coisas que nós não devemos, e que nós sempre vamos, às vezes, compreender mal, é que quase todas as nossas disciplinas nas pessoas, nas ovelhas, são coisas que as afastam de cargos ou de coisas da igreja, sendo que não existe diferença entre aquilo que ela faz na igreja e aquilo que ela faz como profissão. Então, essa disciplina deve ser muito mais algo onde você disciplina, tira do espectro, né? Tira ela do fogo, tira ela de toda e qualquer possibilidade de ser acusada dentro da comunidade. Gente, o crente é o povo que mais fala mal de um do outro da face da terra que eu conheço. Então, antes de nós conseguirmos falar com que a igreja pare de apontar o dedo, nós temos que trazer essa, né, assim, vamos trazer ela para dentro da casa, né? Nós temos que tirar ela do pasto. E ali nós vamos tratá-la com perseverança, com intimidade e com muito amor. Aqui, na nossa igreja, nós já temos alguns casos, né? Alguns casos. Aleluia. Aonde a primeira coisa que eu como pastor faço é ouvir as pessoas. Você não consegue corrigir ou transformar um comportamento ou abrir ela de forma que ela compreenda o porquê que ela está errado se você não a ouve. Então, irmãos, ser pastor é muito mais ouvir do que falar. E isso está totalmente ligado à autoridade que você vai ter na hora de tirar a pessoa do pasto e corrigi-la de qualquer forma que for. Quais são as formas, né? Se essa pessoa, ela exerce algum cargo dentro da família que possa causar dano na família, ela fica um tempo sem exercer o cargo. Se ela não tem qualquer força para alcançar o todo, aí sim que você necessita até estar mais perto dela. É porque não existe nenhuma forma. Em vários anos aí da história da igreja, aquela pessoa ficava sem ceia, né? Entendeu? Mas a ceia não é para isso, né? A ceia é justamente para ser
ou algo posterior à nossa sondagem, né? Então, aqui nós, antes de mais nada, nós protegemos ele, né, ou ela, nós trazemos ela para perto e sempre mais próximos nós vamos fazer vários tipos de coisas. Se é alguém próximo aqui que canta, ou que prega, ou que dá célula, a gente fica mais próximo. Se é alguém que não tem alguma coisa na igreja, a nossa presença na casa dessa pessoa se torna ainda mais forte, para que isso seja transformador para ela. No caso, vamos imaginar que a pessoa tenha sido submetida a essa disciplina e ela insista no comportamento nocivo, que é nocivo tanto a ela quanto é nocivo à comunidade. O problema de a gente viver em pecado, gente, é que a gente esquece que a nossa vida de pecado não é nociva somente a nós. A gente esquece que a nossa vida de pecado é nociva à comunidade. Então, que a nossa prática pecaminosa, ela fere a minha vida, mas ela fere também a vida dos irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e que se um membro do corpo padece, todos padecem juntamente com ele. Mas vamos imaginar que a pessoa, ela insista na prática do comportamento nocivo, né? Em Mateus capítulo 18, Jesus diz que a disciplina eclesiástica deve ser tratada da seguinte maneira: você procura o irmão 1, 2, 3 vezes, leva-o à comunidade, caso ele não se conserte, ele deve ser excluso da comunidade, né? Então, num contexto até mesmo de implicações jurídicas, né? Como é que a Lagoinha Mineirão vai fazer? Nós vamos excluir o povo mesmo, vamos falar assim, ó, tchau querido, um beijo, Jesus te abençoe, que assim, a sua prática de vida não condiz com a fé que você professa, ou nós vamos fazer vista grossa, fingir que não tem nada acontecendo e deixar a coisa continuar. Olha, em todo o tempo que eu já participo, né, de coisas como pastor ou como líder, eu vi isso uma vez só, que foi com um pastor que ele traiu a esposa, aí eles tiraram ele, aí ele traiu de novo e traiu de novo, aí ele foi expulso. Irmãos, nós sempre vamos ver que nós nunca sacrificamos o todo em prol de uma pessoa só. Nós sempre sacrificamos uma pessoa ou um por todos. E isso, na igreja de hoje, está muito difícil, até mesmo de ser feito, porque, assim, nós muitas vezes temos esse distanciamento tão grande, aonde quando você vai tentar pastorear, muitas pessoas já se afastam. Mas eu posso falar assim no meu caso. Se nós percebemos que essa pessoa está prejudicando o corpo de Cristo, a noiva dele, é simples. Irmão, agora nós não vamos mais te tratar como irmão. Você é um incrédulo, porque pelas suas ações, pela sua vida, você demonstra que não existe Cristo. Então, por favor, nós não queremos você aqui mais. Se isso for para justiça ou não, vamos lá responder. Fazer o quê?
Gente, só Vai para preso, vai ir preso e tudo mais. Não tem problema. só para vocês terem ideia, assim, eu lembro que quando eu era menino, eu me lembro de participar de alguns cultos da Assembleia de Deus, né? Os meus avós eram da Assembleia de Deus. E todo mundo sabe que o aspecto doutrinário na Assembleia de Deus é muito rígido, né? Eles são muito rígidos na questão do seu aspecto doutrinário, lê-se usos e costumes. E eu lembro que, assim, eles eram tão assim enfáticos nessa questão de prezarem por uma vida ética, por uma vida íntegra dos irmãos, que quando alguém era disciplinado no seio da igreja, aquilo ali, sim, trazia um temor tão grande, assim, né? O irmão era descoberto em pecado, né? E levado à frente da igreja para ser disciplinado, assim, os outros irmãos que estavam em pecado consertavam a vida na mesma semana, né? Pessoal, todo mundo já, né, consertava a sua vida e botava a sua vida no eixo, por quê? Porque logo pensava, meu irmão, se eu não consertar a minha vida, o próximo serei eu. Mas eu fico percebendo que, porque muitas vezes as pessoas se escondem, porque muitas vezes o pecado não é confrontado, porque muitas vezes essas coisas não acontecem, às vezes até mesmo muitos líderes estão aqui em cima e o pecado deles não é exposto, às vezes nós vamos tolerando o pecado no nosso meio, e a gente esquece que o pecado no nosso meio, ele vai ferindo a santidade de Deus, e consequentemente, porque o pecado fere a santidade de Deus, a gente não consegue ver a manifestação da graça de Deus como gostaríamos de ver. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, Ele não vai compactuar com o pecado, né? Isaías diz que muitas vezes Deus faz vista grossa ao nosso culto, simplesmente porque ao levantarmos as mãos a Ele, as nossas mãos não estão limpas, né? Ele fala, os seus cultos fazem mais mal do que bem, porque quando vocês se ajuntam para prestar culto, o culto de vocês está todo sujo, esse culto de vocês está podre, vocês tinham que lavar a mão antes, né? Para depois vir prestar culto na minha presença. Assim, e algo que é muito válido é nós percebemos que falarmos de Jesus é muito pouco, é para quem não vive para Ele. Então, se nós não cuidarmos da família, nós não temos a capacidade de mostrar ao mundo que somos transformados pelo Salvador, porque nisto nós vamos ver quem são os meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34, 35. Outra pergunta aqui, em meio a uma cultura em que o culto é bastante barulhento, né? No meio de uma cultura em que o culto bom é o culto barulhento, qual a importância de uma cultura como essa, da solitude para a nossa espiritualidade no mundo de hoje? Então, uma cultura assim, né, de muita luz e punts e tudo mais, e, né, histeria e tudo mais, qual a importância da solitude para a cultura do nosso tempo? Bem, assim, nós somos de raiz pentecostal, então temos esse culto cheio de calor, de afeto, de sons, né? Mas nós também precisamos compreender que louvar a Deus, estar com Ele, não quer dizer barulho, né? Muitas das vezes nós fazemos só barulho e nós não fazemos som nenhum, né? Então, assim, todo som, ele antes deve vir do silêncio. Todo cântico, todo clamor, toda expressão genuína, ela vem do todo do ser do homem, onde envolve reflexão, aonde envolve, né, esse tempo
de deixarmos a alma, a mente se aquietar para percebermos se estamos na euforia da vida ou se aquilo que estamos percebendo de fato permanece em qualquer momento, né, do corpo, das coisas que a gente sente. Gente, todas as coisas que são eternas, elas permanecem em qualquer estado da alma. Todas as coisas que são divinas, elas nos transformam e elas vêm em qualquer momento da vida. Então, esse tempo de silêncio é algo que nós deveríamos recuperar. Justamente é porque ele que mostra mais a nós aquilo que está dentro, lá no fundinho, daquilo que a gente muitas vezes não mostra no barulho, né? Então, silêncio de Deus. Chegaram algumas perguntas aqui referente a esse assunto da disciplina eclesiástica. Uma pessoa perguntou se nesse caso de nós disciplinarmos a pessoa, quer dizer, ao descobrir a pessoa em pecado, colocando ela em disciplina, se nós não estaríamos julgando essa pessoa, ou se nós afastar uma pessoa do ministério, se isso também não seria julgar a pessoa. E uma outra pergunta aqui referente a isso também é a seguinte: é que se o irmão está em disciplina, então ele ficaria impedido de ministrar, de liderar e de participar da ceia? Tá. Antes, nós temos que ver que nós compreendemos errado o que é julgar as pessoas. Porque por todo o tempo, o próprio Senhor faz juízo das pessoas. Julgar dessa maneira é quando nós não temos relacionamento e não temos conhecimento dos frutos. Todos nós temos juízo sobre todas as coisas. Eu acho isso. Mas no círculo da família não existe algo assim. Você não pode vir aqui e falar aquilo que eu devo ou não devo. Se nós somos pastores, nós estamos próximos e temos um relacionamento saudável. Então, não é o fato de julgar, mas é o fato de, antes de mais nada, ouvir. Como que nós vamos julgar alguém se essa pessoa mesmo se expôs, se abriu para esse relacionamento? Então, julgar dessa maneira é quando você não tem conhecimento e nem relacionamento. Gente, toda árvore será conhecida pelos seus frutos. A forma como que você vive mostra quem você é ou em quem você crê. E não ache que a igreja é lugar de vivermos nessa visão de mundo pós-moderna, que não julgar é parte de um mundo pós-moderno que cada um impõe a sua própria verdade. Nós cremos que a Bíblia é verdade absoluta e ela faz juízo de nós todos os dias. Então, é a partir da palavra de Deus, que nós, pastores, irmãos, vamos fazer juízo sobre alguém, e não sobre aquilo que a gente pensa, mas aquilo que está como verdade absoluta, para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E sobre essa questão, estando então o irmão em disciplina, ele ficaria impedido de ministrar. Exemplo, o pastor Vinícius está em disciplina, não pode pregar, não pode cantar, não pode tomar ceia, é isso? Tá. Olha, isso
igualzinho. Hoje em dia, isso vai muito daquilo, ou de como essa disciplina vai de fato gerar algo, talvez em toda a igreja. Se aquilo que foi feito e aquilo que foi, né, e aquilo que está sendo tratado pode ser um escândalo, pedra de tropeço, né, assim, qualquer pessoa, ela se afasta desse ambiente de ensino. Ou seja, ela se afasta de qualquer coisa que possa ser escândalo para qualquer outra pessoa. Então não é, fala assim, então já que eu pequei, eu tirei. E outra, irmãos, não é qualquer pecado. Entendeu? Se fôssemos todos perfeitos, e se isso aqui fosse um altar, ninguém jamais permaneceria aqui. Mas, quando qualquer coisa que afete ou cause escândalo, não é para tirar gente, lembre-se, quando nós estamos dando a alguém qualquer coisa, ou estamos tratando, nós estamos amando a pessoa. Ela não cantar, ou não pregar, ou não dar cela, ou qualquer outra coisa, isso faz parte para dar tempo para que ela esteja focada somente na sua recuperação, e não como algo assim, viu, você é muito ruinzão, então está falando, não, é assim, Vini, a partir de agora, nós vamos ficar exclusivamente focados na sua recuperação. Aí ele mesmo fala assim, é verdade, e sai. Então assim, gente, não é, nós estamos, sabe assim, vindo com algo muito de julgo, né? Mas não, é justamente preservando para que ele dure, né? Sempre. Então assim, quando nós que somos aqui líderes e tudo mais, algo que nós nunca é algo que às vezes assim nos pega. Gente, vida cristã, ministério não é um sprint de 100 metros. É uma maratona de 42 km. E tem hora que você tem que parar e respirar. E isso também é disciplina cristã. Só para complementar a resposta da outra pergunta que eu fiz, né, sobre a importância da solitude em meio de uma cultura de culto barulhenta e de um mundo também de muito barulho. Eu lembro que essa música que nós cantamos hoje, a Essência da Adoração, ela impactou a minha vida muito na minha adolescência. No dia do velório do meu pai, eu cantei essa música no dia do velório do meu pai. Na cabeceira do caixão do meu pai, eu cantei essa canção. Essa canção, ela esteve presente na minha vida em momentos muito importantes. Mas eu estava assistindo um dia uma ministração do David Keelan, e o David Keelan contando como surgiu essa canção, Essência da Adoração. E essa canção surgiu no momento em que as equipes de louvor dessa igreja, né, que tinha esses ministros, Chris Tomlin, e por aí vai, eles estavam disputando entre eles quem era a melhor banda. Então os caras subiam para ministrar, disputando quem que era a melhor equipe, quem que fazia a melhor canção, quem que era o melhor ministro, quem que era o melhor guitarrista. Os caras estavam brigando entre eles. E aí o pastor da igreja percebeu esse ambiente de competição, esse ambiente de rivalidade, de disputa entre eles, e o pastor botou todo mundo no banco. Falou assim, não tem mais louvor a partir de hoje, todo mundo no banco. O dia que vocês entenderem o que significa estar aqui em cima ministrando, aí vocês voltam a ministrar. E botou todo mundo no banco. E eles ficaram assim, meses, com o pastor fazendo louvor com o CDzinho, e tipo assim, no banco de louvor da igreja só tinha os top, os fenômenos, né? E aí depois de alguns meses
de muito silêncio e reflexão. Então, né, o compositor dessa música começou a escrever essa canção. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. O que é isso, gente? Quando a música esmurece e o resto desaparece, o que é isso? Silêncio. Quer dizer, quando eu entrei no lugar do silêncio, então eu me apresentei a Deus, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque uma canção não é o que o Senhor quer de mim. O Senhor está buscando algo mais profundo. Tu queres o meu coração. Eu estou voltando para a essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Mas quando é que essa canção surgiu? Surgiu quando os caras se calaram, quando os caras tiveram que sentar no banco e refletir sobre a intenção do coração deles em estar diante do povo. Foi aí que a ficha caiu, e os caras perceberam que a verdadeira adoração não era o que eles faziam, mas era o que Deus tinha feito, Jesus Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Seguindo aqui. Deixa eu perguntar para você agora, né? Não, vamos ficar só na minha pergunta, você. Deixa eu pegar uma bem difícil aqui. O que é celebração? É fácil essa. O que é celebração de forma prática na vida da igreja? Então, das disciplinas, gente, espirituais que a gente teve compartilhando aqui, se teve uma disciplina que me surpreendeu muito, foi essa. Porque a primeira vez que eu li sobre o tema disciplina da celebração, eu logo pensei no culto, né? Eu logo pensei que praticar a disciplina da celebração significava se reunir com os irmãos para prestar culto a Deus. Mas eu percebi que a disciplina da celebração tem muito mais a ver com o estilo de vida de gratidão, de contentamento, de alegria, né? Que muitas vezes a gente rotula a vida cristã como uma vida de sofrimento apenas, como uma vida de dor, de luto, né? Inclusive os elementos que nós utilizamos para representar a vida cristã são elementos que lembram a gente muito de sofrimento, né? Cruz, pregos, né? São coroa de espinho, são elementos que trazem à nossa memória que o cristianismo tem o seu sofrimento. Mas o apóstolo Paulo lembra que as nossas leves e momentâneas tribulações estão resultando para nós no quê? Num eterno peso de glória. Então, atrás de todo o sofrimento que o cristianismo implica, existe uma recompensa. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, existe uma alegria proposta na vida cristã, por trás do sofrimento que nós abraçamos, em função da vida ao lado de Cristo. E de uma forma muito, muito bonita, né? Neemias vai dizer para nós que é a alegria do Senhor quem nos fortalece, né? É a alegria do Senhor que nos encoraja a continuarmos caminhando. Então eu tenho percebido que para uma comunidade de pessoas conturbadas, ansiosas, preocupadas, para uma comunidade de pessoas que vivem arrancando seus cabelos por causa dos seus problemas, a disciplina da celebração ela é muito importante. Por quê? Porque ela lembra que a nossa paz não está nos nossos problemas resolvidos, mas está no Deus em que nós confiamos, né? É o que o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas por Deus ou diante de Deus, com toda oração, súplica e ações de graças, e a paz de Deus que excede o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. E aí o que é puro, que é agradável, que é louvável, que é de boa fama, se a louvor, se a virtude, isso então vai ocupar a sua mente, vai ocupar o seu pensamento. Então, para uma comunidade de pessoas aflitas, preocupadas, ansiosas, angustiadas, cheias de problema, tensionadas, pressionadas, né? A disciplina da celebração é extremamente importante. Por quê? Porque lembra essas pessoas que o alicerce da vida delas não está na solução dos seus problemas, mas no Deus em que elas confiam, e que a alegria delas pode ser constante. Filipenses 4,4: alegrai-vos sempre no Senhor, e mais uma vez eu direi, alegrai-vos, seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, na minha experiência, a disciplina que mais me surpreendeu foi exatamente a disciplina da celebração. Por quê?
Oração. Tá, falar de oração é, entre aspas, chover no molhado, né? Diz o Gregório McNutt que nós precisamos mais orar do que falar de oração. Né? Jejum. Jejum é uma coisa, tá, beleza, nós estamos todo mundo aqui e tal. Mas, cara, disciplinar-se para viver em contentamento é muito difícil. Disciplinar-se para viver feliz é muito difícil. Porque a gente vive em um tempo em que, em qualquer instância, a gente já quer jogar toalha e já quer chutar tudo para cima. E aí você tem que disciplinar o teu coração à gratidão, disciplinar o teu coração ao contentamento, disciplinar os teus pensamentos para estarem constantemente lembrando-se do autor e consumador da tua fé. Isso aí é outra coisa. Amém, gente? Aqui, ó. Como classificar pecados para disciplina? Irmãos, todo pecado recebe disciplina, ou receberá no juízo. Então, vamos... Só um momentinho, essa foi boa, irmãos. Essa foi muito boa. Todo pecado receberá disciplina. Então, não vamos levar essa disciplina eclesiástica para o mesmo lado, de estarmos como se estivéssemos colocando um fardo sobre alguém. Disciplina eclesiástica é para o bem das pessoas. E como nós vamos classificar? Assim, todo pecado recebe disciplina, seja de alguém próximo, rápido, seja do próprio pastor, ou seja do próprio Deus. Deus usa as pessoas para corrigir aqueles que ama, senão Ele deixaria, como diz em Romanos 1, né? Que eles estão entregues às suas depravações mentais. Aí diz assim, qualquer profecia falsa ou uma profecia falsa prejudica muito mais a igreja do que alguém que tipo trai a esposa. Verdade. E isso é uma das coisas que deveriam ser repreendidas na hora e de púlpito. Mas nós somos a igreja que nunca cantou tanto na vida, mas é tão analfabeta de Bíblia na história que eu conheço. Como vamos repreender um falso ensino se nós não conhecemos a própria palavra de Deus? Essa é a igreja de hoje, irmãos. Gente que quer cantar, mas não quer ter disciplina de ler a Bíblia. Gente que quer receber bênção, só que não quer pagar um preço de jejum, de oração. Então, no momento que os bancos ficarem cheios do Espírito Santo, o púlpito vai ficar cheio de fogo. Aí, meu irmão, falso profeta vai ser repreendido publicamente. Gente, falsos mestres, falsos profetas deveriam ser repreendidos em público. Em público. Só que isso aqui, infelizmente, nós não temos vivido, né, essa verdade. Para a gente encerrar aqui, vocês estão sendo abençoados aí, irmãos? Só para a gente encerrar aqui, pastor, conta para a gente um pouco, já que o senhor frisou, né, a questão da leitura bíblica, né, do conhecimento bíblico, conta para a gente um pouco a sua experiência com a leitura bíblica durante os anos da sua vida, como é que tem sido? Bem, eu sempre lembro de um cara que chama Smith Wigglesworth, que era um homem que era analfabeto e que aprendeu a ler lendo a Bíblia, e leu mais de 200 vezes até a sua morte. E esse mesmo homem ressuscitou a sua esposa 6 vezes. 6 vezes. Abacovas. Ou seja, na minha vida, eu leio muito mais do que eu oro. Ou seja, leitura da Bíblia é algo que é diário e é sempre de uma forma crescente. Só que eu tenho o hábito de ler sempre
livros inteiros, lendo antes, mesmo que eu já saiba, livros que vão me dar todo o contexto literário e histórico a respeito daquele livro. Então, assim, todo dia eu leio, hoje, né? Eu posso falar de hoje. Todo dia eu leio no mínimo 7 capítulos da Bíblia e leio páginas que vão abrir os meus olhos para compreender qual é aquela mensagem dentro daquele tempo. Então, assim, é a partir da minha leitura bíblica que eu oro, é a partir da minha leitura bíblica que eu faço qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós não somos juízes sobre os outros ou sobre nós mesmos, mas nós temos como princípio, né, deixar a Bíblia falar por si só e nos transformar. Então, é algo que eu já faço tem muito tempo. Assim, todo ano eu leio pelo menos a Bíblia uma vez, fora o tanto de coisa que a gente faz para que a gente pregue, né? Então, graças a Deus é algo que eu sou meio que vício, né? Assim, é um vício assim, é algo que já foi tão, né? Aí você fala, nossa, pastor, mas para mim é tão difícil ler a Bíblia. Gente, todo prazer eterno começa com disciplina. Se você não se esforçar, isso nunca vai se tornar um deleite igual é para mim hoje. Porque lá atrás, com 17 anos, 18 anos, 20 anos, era um saco. Só que eu perseverei na disciplina de leitura da Bíblia. E hoje é algo que faz parte de mim. Amém. Glória a Deus.